Fala galera, vamos lá então. Continuando aqui o pedido, o vídeo dos vídeos do livro da Mayra Soliane, que tem muita coisa ainda pra falar, tá? Tem muita coisa mesmo. Então vamos lá então rapidinho aqui, né? Uma parte do livro ela fala sobre proteínas brevemente, né? Por enquanto, porque não está na parte da alimentação ainda do livro, né? Ela começa contextualizando o livro com a questão de dados assustadores na questão de saúde no mundo, né? Ela fala depois do ambiente, como isso influencia no ambiente. Depois ela começa a falar mais de ferramentas para a gente consertar isso, né? Ela todo o contexto geral. É um público mais leigo. Se você é um cara profissional de saúde, talvez você não se beneficie tanto do livro dela, porque é um livro, assim, bem básico, sabe? O que todo mundo deveria saber fazer, né? Jejum, alimentar bem, exercitar, dormir bem, não ter muito estresse, sabe? Um estresse controlado ali. Inclusive, vamos falar de estresse logo logo. Não é um livro exatamente de psicologia, mas ela fala bastante sobre isso, né? E falando a questão sobre estresse e ansiedade, é um tema muito zica, muito importante para o mundo de hoje, que eu até sofro disso também. Eu preciso de estudar um pouco mais disso, porque eu sofro bastante com isso, né, com a questão do estresse e ansiedade. E por isso que umas motivações que eu tenho para estudar é essa, né? Motivação é isso, motivo para ação. Uma das motivações para mim estudar saúde é porque eu preciso evoluir minha saúde, né? Eu percebo que as questões psicológicas em mim ainda não estão 100% funcionais, assim. Na verdade, ninguém tem 100% essas questões mais funcionais, né? Mas enfim, acho que vocês devem entender. Enfim, vamos fazer um vídeo sobre estresse também. E também tem a questão, o livro da Wendy Suzuki, que eu falei no vídeo passado, que eu vou trazer, os livros da Wendy Suzuki, que fala sobre ansiedade, né, e estresse. Tem os livros também da Mark Tracy, se não me engano, acho Tracy alguma coisa, Tracy Marks, alguma coisa assim, o nome da doutora estadunidense, que é muito bom nesse assunto. E tem mais um livro sobre ansiedade e estresse, de uma psicóloga que conhece inscrição no canal dela, que eu vou ler aquele livro também, estudar aquele livro. Aí eu vou fazer um mini cursinho desses 3 livros, com todos os conhecimentos ali, vai dar muito bom, cara, vai dar muito bom mesmo. Vai ser uma grande ferramenta ali. E junto com as ferramentas do Pedro Calabres também, o Pedro Calabres tem no curso dele essas questões também, falando sobre ansiedade e estresse. Eu vou juntar tudo isso e vou fazer uma masterclass bem top pra vocês verem. Vai demorar bastante, né, porque é um conteúdo denso. Caramba, né? Mas vamos lá. Até o final do ano acho que sai isso. Né? E tem meu e-book também que vai sair esse ano, provavelmente. O e-book sobre o sono. Ok? Sobre o sono, não, sobre saúde em geral, né? Basicamente é semelhante ao livro da Maíra Soliani. É um livro bem legal pra vocês dar uma olhada ali. É um e-book, né? Enfim, não vai ser vendido como livro, vai ser vendido como e-book. Então, vocês. Eu vou falar pra vocês depois, tá? Vamos lá então. Função das proteínas aqui. Essas proteínas são as mesmas proteínas que você consome com whey protein, se você consome whey protein. Proteína é extremamente necessário, né, para você, pro seu crescimento fisiológico ali, né, por diversas razões. Né? A quantidade de proteínas varia, cara. Cada um fala uma coisa, né. Eu vou deixar uns links aqui de vídeo para vocês verem, de doutores bastante renomados na área que falam sobre a questão de proteína, né. Geralmente, a pessoa vai falar ali que daria mais ou menos 120, 160 gramas de proteína por pessoa. Dependendo, quanto maior a pessoa, mais proteína ela precisa. Né? Quanto mais nutrientes também. Né? Eu acho um exagero tremendo isso, cara. Sim, por dia, mais de 100 gramas de proteína é um exagero total, na minha opinião. Sinceramente, eu já vi o Dr. Jason Fung, né, um médico nefrologista canadense, né, ele falar uma quantidade bem menor que isso, cerca de 60 para mim, por exemplo, né, que eu tenho 60 quilos mais ou menos, um pouco mais que isso, sabe? Eu achei um exagero enorme essa questão da comunidade científica falar de mais de 100 gramas de proteína. É muita coisa, cara. Você precisa fazer mais ou menos 4 refeições por dia com uma dose de whey ali e complementar com uma outra coisa, com um ovo, uma carne, por exemplo, né, como que é o nome? Atum, né, e outras fontes de proteína. Mas eu acho exagero, cara. É muita proteína, cara. É muita proteína. E aquele misto também de jejum intermitente faz você perder massa muscular, né? Porque você fica um dia inteiro sem comer, você fica dias sem comer, dependendo da situação. Aí você não consome proteína, se você aí vai ter perda muscular, isso é uma balela total. A doutora vai falar sobre isso também no livro dela. Eu também vou trazer futuramente conteúdo sobre isso, relacionado ao jejum intermitente, né? Que é o maravilhoso, cara. Maravilhoso jejum intermitente, vocês não fazem ideia. Cara, é muito bom mesmo. Se você é metabolicamente saudável, né? Se você é metabolicamente saudável, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, né? Provavelmente você vai se beneficiar muito mais do jejum ainda, né? Pessoas que não são metabolicamente saudáveis têm que procurar um acompanhamento médico de um médico decente, que não seja
preso por suas crenças, falando que jejum intermitente faz mal para a saúde. Um médico que entende de jejum, né, o Dr. Baracate, por exemplo, a doutora Maíra Soriani, por exemplo, também entende bastante, e que te ajuda nessa parte. Né? É bem importante isso, ok? Mas a autoeducação transforma tudo, né? Se eu recomendaria para vocês, eu recomendaria que vocês estudassem todos esses temas que eu estou conversando com vocês aqui, ok? Porque é extremamente importante isso, cara. A autoeducação, ela é melhor do que qualquer tratamento com qualquer nutricionista, com qualquer médico, etc. Né? Porque você vai conhecer a si próprio e você vai, apesar que você não é, mesmo que você não seja um ultra especialista na área, assim, só de você ter o conhecimento básico de como o seu corpo funciona, quais alimentos ingerir, né? Como ingerir, qual o melhor horário para ingerir, o que fazer após comer os alimentos, esse tipo de coisa, sabe? Seria sensacional, né? Eu recomendaria muito para você isso, né? Você está fazendo, se você assistir meus vídeos do canal, você está se autoeducando já, né? Por mais que eu não seja um expert na área, você sabe, você provavelmente sabe, né? Que eu estudo bastante essa área e eu estou cursando nutrição, no segundo ano de nutrição ainda na faculdade e confesso que estou bem ansioso por essa parte, né? Quando eu terminar a universidade, porque vai ser difícil, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil. Enfim, por mais que eu estude aqui, tenha um conhecimento legal, considerável, né? Sobre essa parte de saúde, é muita coisa, pessoal. É muita coisa mesmo. Né? Eu estou estudando muitos cursos de medicina, biologia, química, sim, porque eu necessito isso. Eu necessito ser muito mais do que um nutricionista, do que ficar pensando como é isso, como aquilo. Né? Jamais imaginei na minha vida que eu ia cursar uma faculdade dessa. Jamais, jamais. E fui pego de surpresa por mim mesmo. Olha que engraçado, né? Engraçado. Enfim. É isso, tenho certeza que eu sou um bom profissional porque eu vou me esforçar bastante, né? Futuramente fazer outras faculdades também relacionadas à área da saúde. Ok? Vamos falar da função das proteínas. Ok? Vamos lá. As proteínas, a função estrutural ou plástica, né? Aqui você está vendo um emoji no tijolo, deixa eu dar um zoom aqui. Bem legal para vocês verem. Melhor dar um zoom o máximo possível. Né? Deixa eu ver como fica. Tá. Deixa eu ver. Um pouquinho mais para trás. Acho que assim tá bom, né? Assim, perfeito. Vai ficar mais visível para vocês verem. Função estrutural das proteínas, né? Ou plástica, né? Estrutural, o que lembra estrutural? Estrutura, ok? Igual uma parede de tijolo aqui que vocês estão vendo. É uma das funções mais conhecidas. As proteínas são matéria-prima para construir e reparar tecidos. Os músculos, os ossos, a pele, unhas, cabelos e órgãos, né? Por isso que pessoas com deficiência de proteína tende a ter menos músculos, tende a ter ossos mais frágeis, a pele meio ruim, né? Isso também envolve a questão do açúcar, né? Quando aquela pessoa consome muito açúcar, ela inflama muito o corpo e isso destrói a questão do colágeno na pele, né? E outras coisas. As unhas, os cabelos caem, né? Os órgãos também sofrem bastante com falta de proteína, né? Por exemplo, o colágeno, que dá firmeza da pele aos ossos e à cartilagem, né? Outro exemplo, a queratina, que forma o cabelo e unhas. Não é creatina, tá? É queratina. Inclusive, falando em creatina, eu tenho já um material pronto de creatina aqui para trazer para vocês, que é do curso do Pedro Calabresa. É um material bem interessante para vocês conhecerem mais, aprofundar essa questão da creatina, né? Vou dar mais ou menos 1 hora de duração, tudo o material, então vai ficar bem legal, fica atento aqui, beleza? E a actina e a miosina, que são proteínas que formam as fibras musculares, permitem os movimentos, né? Analogia. Pensa na proteína como o tijolo e o cimento de uma casa. Sem ela, o corpo não tem como, né, construir nem reformar nada. E aqui, por exemplo, os tecidos do corpo, né? Vou falar aqui dos tecidos, né? Onde falou dos tecidos, cara? Não lembro. Ah, reparar tecidos aqui, ó. Falei, reparar tecidos, né? Esses tecidos seriam aqui, ó. Por exemplo, do estômago. Tem um tecido muscular não estriado, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido epitelial. Uma série de coisas, né? A área da fisiologia e anatomia humana é extremamente gigante, cara. Isso é uns 2 anos para mais para estudar tudo e memorizar praticamente tudo, sabe? Função energética, tá vendo? Raiozinho de energia. Né? Apesar de não ser principal, as proteínas podem gerar energia quando falta carboidrato e gordura. Né? Carboidrato e gordura, proteínas são os macronutrientes, né? Os micronutrientes são outros, que futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso também, ok? Então, carboidrato é basicamente açúcar. Tá? Carboidrato ele pode ser, glicose. A glicose é digamos, um tipo de açúcar. Isso é, digamos assim, na linguagem popular isso é certo falar, é mais fácil para entender. Mas na linguagem científica, carboidrato não é exatamente glicose, é açúcar, tá? Ele é dividido em glicose e a frutose, né? E tem outras também açúcares, por exemplo, da galactose do leite. Né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, assista aí no canal,
É uma Masterclass, né? Pesquisa Masterclass Marquito, aqui no canal. Ok? Você vai ver isso. Eu fiz um vídeo da Jessie, da Maíra Soliani e da doutora Sofia, né? Juntando conhecimento dessas três doutoras ali. Ok? Vai ajudar bastante você a entender sobre essa parte do açúcar. Ok? A gordura tem vários tipos de gorduras, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso falando da questão do peito calabresa, né? Parte do peito calabresa. O vídeo da ômega 3, os primeiros vídeos de ômega 3 que eu fiz no canal. Ou se esse minha Masterclass do ômega 3, que eu falei sobre isso. Ok? Mas são várias gorduras. Eu vou refazer vários outros vídeos sobre gorduras, estudando mais aprofundadamente sobre cada uma delas, tá? Porque é muito importante isso, né? É muito importante mesmo, galera. Ingerir uma boa quantidade de gorduras boas. Principalmente o ômega 3, que é a melhor de todas. Com certeza. A vencedora, o EPA e o DHA. Ok? Nesse caso, o corpo quebra os aminoácidos, né? As pequenas pecinhas que formam as proteínas. Os aminoácidos, basicamente, um próprio nome já diz, são pequenas pecinhas que formam proteínas. Proteínas é, é feita, né, construída através dos aminoácidos, ok? E tem os peptídeos, que são conjuntos de aminoácidos, ok? Veremos isso mais pra frente, tá? Não se preocupe. Não se preocupe, tá? Para produzir ATP. ATP é energia, né? Adenosina trifosfato. É basicamente uma molécula de energia celular. É tipo o dinheiro do corpo. Para você fazer as coisas na sua vida, você precisa de dinheiro. A maioria das coisas. Treinar, você vai na academia, gastar dinheiro. Comer, precisa gastar dinheiro, né? Se divertir, precisa gastar dinheiro, dependendo da situação. Vai no parque para comprar um streamer, para comprar um videogame, precisa gastar dinheiro. O corpo basicamente é isso, né? O ATP é tipo o dinheirinho do corpo, ok? Mas cuidado, isso é como usar os móveis da tua casa para fazer fogo, né? Até dá calor, mas destrói o que era importante. Por isso o corpo só usa proteína como casos de emergência, né? Jejum prolongado, desnutrição ou treino excessivo sem composição, né? Geralmente, a proteína também, ela ajuda na produção de gliconeogênese. Alguns povos do norte, né? Lá do norte, puta que pariu, né? Da Rússia, por exemplo, lá em cima, né? Eles tinham pouca essa questão de carboidrato, né? De açúcar. Então, o consumo era predominantemente de gordura, de gordura e proteína, né? Aí precisava fazer o açúcar, né? O açúcar, carboidrato, né? Para usar como energia. O principal fonte de energia do corpo, do cérebro, é a glicose. A glicose é, digamos, um tipo de açúcar, né? É incorreto falar isso cientificamente. Mas, para fins pedagógicos aqui, é certo, ok? Digamos assim, o açúcar se divide ele é feito de frutose e glicose. São moléculas ali que não cabe falar agora, porque é uma questão mais química, né? E que não interessa muito para você. Interessa você saber isso, né? O que a glicose faz no corpo, o que a frutose faz no seu corpo, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso na minha Masterclass, que eu já falei para vocês. Confiram lá, ok? Então, essa função energética. Não é muito legal fazer isso, né? Igual falou aqui, ó, é como usar os móveis da sua casa para fazer fogo, né? Dá certo, mas seria o indicado, né? Função enzimática aqui, o símbolo da ficha de DNA, né? Da fitica, na verdade. As enzimas são proteínas especializadas que aceleram reações químicas do corpo. Sem ela, a digestão, o metabolismo e até a produção de energia seriam lentíssimos. Metabolismo, digestão, produção de energia são reações químicas do corpo. E as enzimas, que são proteínas, são constituídas de proteínas, né, um conjunto de aminoácidos ali, elas ajudam nessa parte do nosso corpo, né? Amilase, que quebra o amido do carboidrato. Amido é um conjunto de glicose, tá? Que podemos considerar um tipo de açúcar, tá? Lipase, que quebra as gorduras, né? Também a questão da bile, né? Aquele líquido ali, que eu já fiz um vídeo sobre isso, na aula de ômega 3, né? Que vai quebrar as gorduras, né? Igual você lavar a panela cheia de gordura, assim, né? Seria um tipo de detergente. A pepsina quebra proteínas no estômago, né? E seria mais isso, que é a função enzimática das proteínas. São como chaves que destravam portas químicas, né? Sem elas, a reação simplesmente não acontece ou demora demais. Isso não seria legal, né? Imagina o nosso corpo para digerir um alimento, por exemplo, demora-se 12 horas ou mais. Seria inimaginável, né? Seria muito ruim. Então as enzimas, que são as proteínas, entram nessa brincadeira toda para ajudar nessa parte. Beleza? Acho que você conseguiu entender, né? Nossa, 2 minutos de vídeo já. São de transporte, como o entregador de pizza ou do Mercado Livre, né? Algumas proteínas carregam substâncias pelo corpo. A hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue, nosso corpo precisa de oxigênio, claro, né? Todo o corpo. A albumina, que leva hormônios e ácidos graxos, né? Que são se encaixam ali na parte das gorduras. Bom, farei um vídeo sobre isso futuramente, ok? E falarei sobre hormônios daqui a pouco. Né? Mioglobina, que guarda oxigênio dentro do músculo, né? Para você usar o músculo, obviamente, né? Não ficar sentado o dia inteiro, né?
Analogia, essas proteínas são como os caminhoneiros do corpo, levando cargas, oxigênio e nutrientes de um lugar para outro. Ou seja, mais uma função das proteínas, são os caminhoneiros do corpo, né? Oxigênio molecular, né? Aqui, ó. Oxigênio molecular, a hemoglobina é a massa, né? Aqui. Uma hemoglobina transportando oxigênio, né? Essa é a foto aqui. Eu peguei a internet, mas tá bem ruim essas fotos, hein, cara? Sinceramente. Qualidade baixa. Função hormonal, função dos hormônios, né? Vários hormônios são proteínas, ou peptídeos, que são cadeias menores de aminoácidos. Proteínas são um conjunto de aminoácidos. São vários aminoácidos, são quase 20 aminoácidos, né? Mais ou menos isso. E os peptídeos são conjuntos de aminoácidos, ok? Eu farei um vídeo sobre isso na minha série de nutrição do Nutrition Guide, né? Que eu já fiz um vídeo, eu falei pra vocês, né? Naquele documento que eu fiz de guia de nutrição, que eu estou estudando livros de nutrição. Estou fazendo resumos aqui no documento, em documento para vocês, para dar aula aqui no YouTube futuramente, né? Dessa questão de nutrição, né? Principalmente porque é a minha área de especialização que eu estou fazendo, ok? Então eu vou falar sobre isso também futuramente, tá? Acalme-se. Eles coordenam as funções do corpo, dando mensagem entre os órgãos, né? Os hormônios. Né? A insulina regula a glicose no sangue, né? O glucagon faz o contrário da insulina, né? O hormônio do crescimento de H que simula o desenvolvimento, né? São os hormônios proteínas, né? São como os mensageiros do corpo, levando instruções de uma célula para outra, né? Isso se encaixa perfeitamente também com o DNA. O DNA tem muita relação com isso. Literalmente falei um vídeo de DNA, né? DNA foi uma das coisas mais difíceis que eu já estudei na minha vida, cara. Sinceramente, é bem difícil compreender, cara. É bem difícil compreender aquele negócio. Nossa, o corpo é extremamente difícil de entender, cara, o corpo humano, né? Eu acho, pelo menos. Na verdade, não acho, tenho certeza. Confirmei para mim nos comentários se você acha também difícil entender. A função imunológica de defesa, né? As imunoglobinas, ou anticorpos, né, são proteínas que reconhecem e neutralizam vírus, bactérias e toxinas. São soldados do corpo que patrulham e atacam invasores, né? Essa questão, né? Imunoglobinas. Né? Neutralizam vírus, bactérias e toxinas. Ele protege o seu corpo. Função do equilíbrio osmótico e pH. Né? A albumina e outras proteínas do plasma, a parte líquida do sangue, né? É uma parte do sangue, tá? O plasma. Mantém o equilíbrio da água dentro dos vasos e tecidos, né? Além de ajudar na regulação do pH, né? Isso que ele ajuda também na parte de hipertensão. Eu farei um vídeo sobre isso também, tá? Não se preocupe. A gente regular o pH sanguíneo. O pH é quando fica ácido, né? A parte aqui, ó. Ácido ou alcalino demais. Pense nelas como zeladores que mantêm o ambiente interno estável, né? Garantindo que o corpo não desborde de água, nem corra ácido demais. Função genética. Embora o DNA seja o livro da vida, né? As proteínas são o resultado final das instruções do DNA, né? O DNA é tipo um livro de receitas. E a proteína será o produto disso. Ou seja, elas executam o que o gene manda fazer, né? Se o DNA é o arquiteto, a proteína é o pedreiro que põe o plano em prática. Basicamente isso. A gente vai falar sobre isso futuramente, tá? Na parte de biologia e química. E eu tô estudando bastante também, porque é bem difícil biologia e química. Sinceramente, cara. Nossa, na escola eu sofria bastante com isso. Eu não gostava de estudar, né? Na escola eu não gostava de estudar, é claro. Função contrátil. Deixa eu mudar pra cá. Aí, ó. Função contrátil, né? As proteínas actina e miosina permitem contração muscular, que possibilita desde piscar até levantar peso, né? Nosso corpo também, na parte de piscar, ele tem músculos que funcionam nisso, né? E junto com a ATP, que é a moeda de energia do corpo, digamos assim, né? Como cordas elásticas que puxam e soltam para gerar movimento, né? Função de coagulação. Epa. Coagulação. Algumas proteínas, como a fibrina, participam da coagulação do sangue, evitando hemorragias quando te cortas, né? Ou seja, eles ajudam na parte de recuperação, né? É o curativo natural do corpo, que forma um tampão para estancar o sangramento, né? Na parte, quando você se corta, por exemplo, te machuca, né? A questão das proteínas, ela ajuda a recuperar essa parte do seu corpo que se machucou, né? Enfim, eu não sou expert nessa parte de anatomia, então não posso falar muita coisa, ok? Vamos lá, então. Próximo vídeo, obesidade e morte, né? Uma questão que a Maíra fala também, dessa questão, né? Que a obesidade ela é responsável por, como é mesmo? Uma série de doenças aqui, né? Vamos ver isso aqui no próximo vídeo. Vamos lá.